Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Vinícius e a minha dupla é o Afrânio Iago. A gente está na matéria de Sistemas Operacionais e fazendo a gravação do Pitch 5 com o assunto Sistemas RAID. Os sistemas RAID, eles são formas do sistema operacional lidar com vários discos de memória no sistema. Há vários níveis em que ele organiza isso pela controladora RAID. Essa controladora RAID é um dispositivo que gerencia esses discos e implementa nesses diferentes níveis de RAID. A gente está falando aqui também sobre redundância, né, que é o sistema de redundância, que cria cópias adicionais ou armazenar informações de maneira duplicada para garantir essa integridade e disponibilidade dos dados em caso de erro ou perdas, certo? E eu vou começar falando aqui do RAID 0. O RAID 0 ele tem duas formas de tratar, só que essencialmente é por stripping, que ele separa a memória em várias faixas para lidar com diferentes volumes de dados. E certo? Ele aumenta a taxa de transferência de dados, permitindo várias operações de leitura e gravações sejam feitas de maneira simultânea em diferentes discos rígidos. Um arquivo ele é dividido em discos, porém, qual que é o prejuízo disso? Se um disco falhar, todos os dados armazenados naquele disco são perdidos. E ele tem uma boa melhora de desempenho. E também tem o RAID 0, que ele é feito de forma linear, que ele é uma variação do stripping, mas os discos ainda são mantidos de maneira paralela. E a controladora tem acesso paralelo entre esses discos, certo? Beleza. Eu vou falar aqui sobre a RAID 1. A RAID 1 ela cria uma cópia do disco em outro disco para já ter mais segurança, certo? Trata de criar cópias em discos específicos. Você tem dados no disco 1 e a cópia de segurança no disco 2, permitindo maior segurança, certo? Em caso de erros ou perda, gerando maior redundância de dados, criando espelho de dados em si mesmo. Mesmo que um disco falhe, os dados vão estar disponíveis no outro disco. Esse é o RAID 1, o nível do RAID 1. E agora o RAID 2, os discos são fatiados em bits individuais, que são escritos nos discos físicos em sequência. Arranjos similares são utilizados na memória RAM. Mas o RAID 2 é raramente utilizado na prática. Ele utiliza bits de paridade de correção de erro em discos separados para garantir a integridade dos discos. E aí o RAID 3. O RAID 3 ele fatia os dados em bits, assim como o RAID 2, similarmente. Só que ele vai ter um disco adicional que é usado para ter as cópias as cópias de segurança dos demais discos, certo? Só que ele é menos comum devido à complexidade dele. Ele usa a técnica Bit Level Stripping com um disco dedicado para paridade, proporcionando alta performance e redundância. Mas como eu falei, ele é muito complexo e na prática o 2 e o 3 são pouco utilizados.